A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula de EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e vou ministrar agora a lição número 8 da revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2021, a lição que traz como título Comprometidos com a Palavra de Deus. Nós estamos estudando a revista que fala sobre o verdadeiro pentecostalismo. Nós sabemos aí que o movimento pentecostal se expandiu muito, cresceu, então tem muitas igrejas pentecostais e a gente sabe que o movimento pentecostal, muitas vezes, ele é criticado pelos crentes mais tradicionais com relação à maneira que nós tratamos a Bíblia. Tá? Muitos acham que os pentecostais não interpretam corretamente a Bíblia, ignoram a Bíblia, que são um povo que se preocupa apenas com a experiência, com o batismo com o Espírito Santo, a experiência, como se a experiência fosse a nossa doutrina, a nossa base doutrinária. Só que isso é errado, tá? Esse pensamento é equivocado. Pode até ser que tenha alguns grupos pentecostais que fazem isso. Tá? Pode ser que alguém fez isso no passado, pode ser que algumas igrejas, algumas congregações da Assembleia de Deus podem até ter feito isso no passado, quem sabe algumas até fazem isso hoje, mas oficialmente a Igreja Assembleia de Deus, ela preza pela boa interpretação bíblica e a Bíblia é que vai guiar o nosso comportamento, o que nós vamos fazer e as nossas crenças na questão do pentecostalismo, tá? Isso é baseado na palavra de Deus. Então dizer que nós somos guiados pela experiência é algo equivocado. A declaração de fé da Assembleia de Deus deixa bem claro que nós temos a Bíblia como base, como nossa única regra de fé, tá? E nós prezamos sim por bons métodos de interpretação. Então o objetivo dessa aula é mostrar isso, é falar da importância da Bíblia e deixar bem claro que nós levamos em consideração as Escrituras para moldar o nosso pensamento, a nossa interpretação, o nosso modo de vida. Tá? Nós interpretamos a Bíblia para que o nosso modo de viver e as nossas doutrinas elas sejam baseadas nas Escrituras. Então, essa aula é muito importante, então você que é professor do EBD vai ministrar, não fique achando que é uma aula qualquer, mas é uma das aulas mais importantes que nós temos aqui. Neste vídeo, eu vou dividir ele da seguinte maneira. Eu vou fazer o vídeo de destaque aqui, a aula de destaque, tá? Então, para quem está acompanhando o EBD em Foco, sabe, já conhece, quem chegou aqui pela primeira vez, eu vou passar essa informação. Nós fazemos 2 vídeos, tá? Eu gravo 2 vídeos, o primeiro vídeo foi postado na segunda-feira, na verdade foi postado na terça, teve um atraso essa semana, onde eu comento a lição, cada tópico e subtópico, passando aí cada detalhe da lição. Isso aí é algo que os irmãos gostam muito, usando o slide. Então é um vídeo que eu recomendo você assistir. Este vídeo aqui, eu destaco alguns pontos da lição que eu acho que são mais importantes, mais difíceis, e faço aqui uma análise mais profunda desses tópicos. Bem, eu vou aqui fazer o destaque normal que eu faço, vou destacar alguns pontos da lição, vou comentar algumas coisas, vou falar sobre heresias. No decorrer da aula, eu vou indicando livros, tá? Então eu vou falando de vários livros e você que tem interesse em comprar, eu vou fazer uma indicação aqui dos livros, então não se preocupe, você vai ter acesso aí às informações de como você compra o livro, adquire o livro, caso você queira. E também, no final, eu vou começar, na verdade eu vou fazer 2 aulas em uma, tá? Eu vou fazer o meu vídeo de destaque apresentando tudo e depois eu vou fazer uma aula de exegese bíblica. Então, pode ser que esse vídeo fique um pouco longo, porque é um tema bem extenso, então eu vou ministrar a parte de destaque e depois uma aula de exegese onde eu vou apresentar um método histórico-gramatical. Se você não conhece esse método e quer conhecer o método para que você possa interpretar corretamente a Bíblia, assista essa aula. Então é uma aula com uma aplicação prática muito boa. Tá? Então eu vou falar da importância da interpretação correta das Escrituras e vou mostrar como que você faz a interpretação. E você que é professor de EBD, você precisa interpretar corretamente as Escrituras. Então vamos lá, né? Vamos começar aqui. Só lembrando que nós estamos com uma promoção essa semana, tá? Uma promoção aí que você que quer usar o slide na sua igreja, sabe que no EBD em Foco o slide é adquirido mediante uma assinatura. Eu vou disponibilizar gratuitamente o slide da lição 8. Então na descrição desse vídeo tem aí um link que você vai clicar e vai para a página onde explica todos os detalhes. Tá? Mas você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, 949-8409-2869. Então nós vamos passar as informações sobre como que você vai adquirir esse slide gratuitamente. E os livros que eu indicar aqui, eles vão estar disponíveis para você adquirir, caso você queira, né?
na Livraria Basileia, tá? Um novo parceiro do EBD em Foco. Então, muitos irmãos se preocupam com isso. Eu quero comprar os livros que você indica, onde é que eu compro? Qual é uma livraria de confiança que eu posso comprar? Enfim, né, que a gente quer saber algo de confiança. Então, eu fiz a parceria com um irmão, ele é crente, e ele tem essa livraria, uma livraria muito boa, com bons descontos. Então, na descrição do vídeo também tem as informações, o link para o site da livraria. Então, você pode adquirir os livros lá nessa livraria com um desconto especial. Então, Livraria Basileia, na descrição do vídeo tem um link também. Então, vamos lá, vamos começar o nosso comentário. Esta lição, ela vai começar aqui, né, falando da questão da autoridade da Bíblia. Então, cito aqui o Sola Scriptura, que é um dos legados da Reforma Protestante. Então, na Reforma Protestante foi enfatizado o quê? A fé, a graça, né, a glória de Deus, Cristo e a Escritura. Então, são 5 sola, que são chamadas, né, 5 solas, do latim, né, sola Scriptura, sola gratia, sola Deo gloria, enfim, sola fide. Então, no caso, é somente a Escritura. Então, nós temos somente a Escritura, a Bíblia, como nossa única regra de fé, prática, enfim. Por que que é importante enfatizar o sola Scriptura? Porque a Igreja Católica, ela que dominava na época ali, antes da Reforma Protestante, ela tinha a Escritura e tinha a tradição, e tem até hoje. Tá? Então, até hoje, a Igreja Católica tem a tradição, que são os costumes da Igreja, os ensinamentos da Igreja que estão fora da Bíblia, né? No caso, o que a Igreja criou. Então, segundo eles, a tradição ela vem desde a época dos apóstolos, e tem o que eles chamam de sucessão apostólica dentro da Bíblia, e assim, a interpretação deles, tá? Dos católicos. E chega nos dias de hoje, tem uma tradição específica, a igreja, e eles têm a tradição como tendo o mesmo valor que a Bíblia. Então, se a Bíblia não diz, mas a tradição diz, então a gente segue a tradição. Segundo eles, é dessa forma. Então, a tradição ela tem o mesmo peso que a Escritura. Lutero, quando, né, veio com a ideia da Reforma Protestante, ele veio querendo reformar a igreja, acabou criando um novo movimento, né? Foi fundada uma nova igreja, acabou sendo isso. Ele não quis adotar a ideia da tradição justamente porque ele sabe que a tradição muda com o tempo. A tradição ela é algo maleável. Então, fica complicado a gente dedicar a nossa vida, a confiar a nossa eternidade, a nossa vida eterna, em algo que muda com o passar do tempo de acordo com o pensamento humano. Então, não faz sentido eu ter a tradição como tendo o mesmo peso que as Escrituras. Então, eu tenho que ter uma base para guiar minha vida. Nesse caso, a base tem que ser a Bíblia, tá? E a interpretação correta das Escrituras. Por esse motivo, a gente leva a sério a questão da interpretação correta da Bíblia, tá? E tem a Bíblia como nossa única regra de fé. Aqui eu peguei um livro sobre seitas e heresias, então tá aqui um livro da CPAD, esse livro, tá? Guia de Seitas e Religiões, um excelente livro, tá? Este livro aqui, ele vai falar das grandes religiões, as religiões monoteístas, vai falar, né, mais de coisas assim, a nível mundial, tá? E aqui tem, por exemplo, o mormonismo, tá? O mormonismo, uma religião que surgiu nos Estados Unidos, fundada por um camarada chamado Joseph Smith. O Smith, segundo ele teve a visão, né, de um anjo, tá? Um anjo chamado Moroni, e esse anjo entregou para ele um livro escrito com placas de ouro, tá? E ele transcreveu esse livro, traduziu esse livro, e ele apresenta esse livro como sendo o quê? Um livro com uma autoridade, inspirado, tá? Um livro, segundo ele, um livro divino, um livro inspirado, mas esse livro tem muitas heresias, tá? Muita coisa totalmente sem sentido. Então, se você observar aqui, né, uma ideia dele aqui, né, eu vou até ler um trecho aqui, ele fala assim, ó, de acordo com a teologia mórmon, após o Deus Pai atual ter sido criado, ele cresceu como homem em um outro planeta e depois se tornou Deus. A seguir, teve relações sexuais com a Mãe Deus e teve milhões de filhos espirituais. Jesus era o primogênito desses filhos espirituais e Lúcifer o segundo. Deus Pai elaborou um plano para o resto de seus filhos espirituais, para que estes povoassem e vivessem na terra, para que fossem testados para retornar a ele apenas após a morte. Tá? Então, olha só o nível de heresia que é o mormonismo. Tá? Então, Deus, né, foi o que?
um homem, um planeta, morreu, depois ele se tornou Deus, teve o seu, e agora ele tem o seu próprio planeta, e nós somos filhos dele. Jesus foi o primeiro, Lúcifer foi o segundo, e como Jesus foi priorizado, Satanás, né, no caso Lúcifer, ficou chateado com isso e resolveu guerrear contra Jesus, enfim. Então tem toda uma historinha, tá, que traz como se diz assim, como se fosse inspirado, tá? Uma história como se fosse inspirada, e as pessoas acreditam, tá? As pessoas acreditam nisso, e tem, esse aqui é só uma palhinha do que é o mormonismo, tá? Então você pode ver na sua igreja, na sua cidade, aí quando você vê assim, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, são os mormons, tá? Muita heresia, tá? E segundo eles, se a pessoa se casa lá na igreja deles, se um mormon se casa com outro mormon, lá na igreja, tudo certinho, quando essa pessoa morrer, depois ela vai se tornar um deus, ela vai ter o seu próprio planeta, com seus próprios filhos, enfim. Então, a gente observa que quando sai da Bíblia, tá, e começa a ter outros livros como sendo inspirados, perde o sentido, perde o foco, não faz sentido, não tem lógica, tá? É algo totalmente sem lógica. Os Testemunhos de Jeová, da mesma forma, eles têm a tradução deles da Bíblia e tal, totalmente errada, e tem a revista Sentinela que guia também eles. Então, assim, a gente observa várias heresias nesse sentido. Esse livro fala de Testemunho de Jeová também, dentre outras religiões. Então, é um excelente livro sobre heresias. Se você quer saber mais sobre heresias, quer aprender mais sobre heresias, eu vou indicar aqui o curso do professor Abdias Barreto, tá? Eu participo com ele aqui nos grupos do WhatsApp, ele tem aqui tem um blog, tá? Tem um curso online, tá? Um curso que funciona 100% online, e eu vou passar aqui o número dele, depois você pode mandar uma mensagem para ele. Pode até falar que foi eu que passei o contato, tá? Eu quero aprender sobre heresias, quero me aprofundar sobre esse tema. Então anota aí, ó, é 85, o DDD dele, 85, 8857 5757. Então não tem erro, né? 88 aí, 575757. Então este é o número do professor Abdias Barreto, tá? Especialista em heresias. Eu vou passar o contato dele, porque aí você pode, quem sabe, fazer este curso com ele. Eu vou fazer também, tá? Não sei a minha disponibilidade de tempo, mas as aulas, segundo ele, acontecem na segunda e na sexta, tá? Das 20 a 21h30, tá? Dia 1º de março vai ser a primeira aula, então você pode fazer inscrição no curso dele. O preço é bem baratinho, tá? O curso dele é pago, mas é bem baratinho, vale muito a pena aí estudar com o professor Abdias, que ele é especialista em heresias. Então vamos lá. Continuando aqui a nossa aula, a gente vai entrar aqui no próximo tópico, tá? Que é a questão aqui do ensino da palavra, da doutrina e das confissões de fé. A confissão de fé, o credo, declaração de fé, na verdade são documentos escritos pela igreja que têm como objetivo, né, formular e estruturar a crença de uma determinada denominação baseada nas escrituras, tá? Não é algo inventado. Então tudo dentro das escrituras. O credo, ele é mais resumido, são os tópicos, né, que você tem uma noção, uma ideia daquela denominação, o que ela acredita. Então, se você entra no site de uma certa denominação, de uma certa igreja, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar o credo, que lá vai estar de forma resumida o que eles creem. Tá? Então vai estar lá bem sucinto. Tá? Na Assembleia de Deus nós temos 16 tópicos. Tá? 16 tópicos. Esses tópicos eles vão aumentando. Eram 12, depois aumentou para 13, 14, chegou em 16. Então tá ali o credo da Assembleia de Deus, que você pode fazer uma pesquisa no Google, você vai encontrar aí, tá? O resumo das crenças da Assembleia de Deus. Por que que é importante a igreja ter um credo? Para que todas as pessoas possam saber exatamente qual é a linha teológica daquela igreja. Então, dentro do credo da Assembleia de Deus vai estar ali os fundamentos do que a Assembleia de Deus crê, baseado nas Escrituras, com relação à salvação, com relação a pecado, com relação à volta de Jesus, com relação à família. Então isso é muito importante a gente destacar. Se você entrar numa igreja batista, você vai ver lá o credo da igreja batista, um pouco diferente da Assembleia de Deus, porque eles têm uma linha teológica um pouco diferente, mas a base é a mesma, tá? Tem alguns credos que são muito parecidos. Então as igrejas elas vão ter os seus credos. E a declaração de fé é um documento um pouco mais extenso. No caso da Assembleia de Deus tem um livro, tá? Um livreto, assim, um livro grande, mais de 200 páginas, detalhando sobre o que nós cremos, tá? Isso foi feito de acordo com o corpo teológico da Assembleia de Deus. Os teólogos da Assembleia de Deus se reuniram, né, organizaram as doutrinas e colocaram ali.
Então a gente tem muito bem definido aquilo que a gente crê. Por que que isso é importante, tá? É porque assim, ó, eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Eu fui convidado para ministrar sobre escatologia em uma igreja batista. Eu perguntei para eles qual é o credo de vocês aí com relação à escatologia, porque eu não posso chegar e falar qualquer coisa. Aí eles, não, a gente não definiu ainda. Eu falei, já que vocês não definiram, então eu estou livre para, né, falar do que eu quiser. Então posso falar isso? Não, peraí, não é bem assim. Não, peraí, já que vocês não têm definido, como é que eu posso abordar? Porque eu queria falar de milênio, né? O milênio para vocês é literal ou é figurado? Então tem que estar isso na declaração de fé, no credo. Então as igrejas vão ter que definir isso aí. Mas isso é uma interpretação bíblica, tá? Uma interpretação que a igreja tem daquele tema, né, com relação às escrituras. Então é dessa forma que funciona o credo e a confissão de fé. E o terceiro tópico, né, o escritor da revista destacou aqui a questão dos modismos, né, que no caso ele vai dizer assim, que acontece no meio pentecostal muito movimento temporário, que não traz fruto, que não serve de praticamente nada, tá? A questão do modismo. Ele cita aqui a unção do caicai, o sopro santo, dente de ouro, febre dos anjos. Então, assim, tem muito disso no meio pentecostal. Infelizmente, tem muito disso. Eu já vi uma história, né, que um amigo meu me contando, disse que na igreja dele veio um pregador de fora e começou a falar sobre a Nova Jerusalém. Ele disse que teve uma visão, teve um sonho, sei lá como é que foi, e começou a descrever a Nova Jerusalém. Mas ele começou a falar tanto detalhe, tanto absurdo, tanta coisa que o pastor teve que levantar e tomar o microfone dele. Falar que tu não prega mais. Foi algo meio vergonhoso, algo meio chato, mas ele estava falando tanta heresia no púlpito que o pastor teve que tomar uma atitude. Então, assim, acontece esses absurdos, só que a gente tem que estar firmado na palavra de Deus. O crente pentecostal, realmente, ele tem uma certa sensibilidade quando alguém chega e fala que tem uma visão, que teve um sonho e tal, mas, irmão, se não tiver fundamentado nas escrituras, não faz sentido, tá? Não tem lógica. Eu acredito que a visão, o sonho, ele tem um certo propósito, mas não pode contrariar o que está na Bíblia, nem pode trazer uma revelação nova além do que está na Bíblia. Não, isso não está na Bíblia porque foi Deus que me revelou. Não é bem assim, não é bem esse o propósito de uma revelação. Nós não cremos num cânon aberto. Aí entra numa palavrinha que está dentro da lição e muita gente tem dúvida, que é um cânon, tá? Aí eu vou indicar mais um livro aqui, O Cânon das Escrituras. Esse livro aqui ele é bem profundo, tá? Então você que vai aí estudar sobre o cânon das Escrituras e quer ter um estudo bem fundamentado, né, um estudo bem profundo sobre como que foi formado o cânon. O que é cânon? Tá. A palavra cânon, do original, significa régua de medir. Nesse contexto, ela significa basicamente uma lista de livros que são considerados inspirados, que nós podemos usar como escritura sagrada. Isso é um cânon, tá? Então, qual é o cânon do Antigo Testamento? Os livros do Antigo Testamento. Se você pegar a sua Bíblia e abrir aí logo no início, vai estar, né, no índice, vai estar aqui os livros do Antigo Testamento. Então está aqui Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Esta lista de livros é considerado o cânon do Antigo Testamento, os livros inspirados. Tá? No Novo Testamento nós temos também o cânon do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, até Apocalipse. Então são os livros considerados inspirados. Muitos outros livros foram escritos, mas eles não foram considerados inspirados. Aqui neste livro ele vai contar a história da formação do cânon, tá? Como foi que formou, como que escolheram esses livros. Então você pode aí clicar no link da descrição do vídeo da Livraria Basileia que você vai aí pode ser que você encontre esse livro. Na verdade, esse livro aqui, segundo ele, o dono da livraria, ele não foi publicado mais pela editora, tá? Segundo ele, não foi publicado. Eu peço até perdão aí, mas parece que não foi publicado mais pela editora. A editora Agnus, tá? Mas depois você dá uma conferida lá. E o que acontece? Quando ele explica sobre a formação do cânon, ele deixa bem claro como que foi o critério para que o livro para que fosse escolhido os livros do Novo Testamento. Qual foi o critério? Primeiro, alguém que conheceu Jesus pessoalmente ou foi amigo, companheiro de alguém que conheceu Jesus pessoalmente. Seria mais ou menos nesse sentido. Então a gente tem Mateus, que conheceu Jesus pessoalmente, a gente tem João, que conheceu Jesus pessoalmente, aí a gente tem Paulo, que não conheceu ali Jesus em vida, mas conheceu Jesus depois, teve uma revelação de Jesus.
Então tá lá contando também como apóstolo. A gente tem Tiago também, a gente tem Pedro, a gente tem Judas, enfim, a gente tem aqui alguns que conheceram. Teve alguns que não conheceram Jesus pessoalmente, no caso de Lucas e no caso de Marcos. Só que Lucas foi companheiro de Paulo, secretário de Paulo, acompanhou Paulo, e Marcos foi secretário de Pedro, foi companheiro de Pedro. Então, foi usado como critério aí para colocar os seus escritos também como inspirados. Então, a gente tem também nesse caso aí, né, Lucas e Marcos, tá? Mas, enfim, então se você quiser se aprofundar, você vai estudar sobre o cânon. Mas o que a gente entende é que estes livros, eles foram fechados, tá? Fechou, é um cânon fechado. Não tem mais inspiração nova, não tem mais escrito inspirado, considerado inspirado, nos dias de hoje ou depois desses aqui. Depois desses, encerrou toda a inspiração das escrituras. A Igreja Adventista tem o caso de Ellen White, que é uma das, não foi a fundadora da Igreja Adventista, mas fez parte do movimento ali no início, e as suas profecias, os seus escritos foram considerados inspirados. Tá? Muitos adventistas têm como inspirado, outros não, mas a maioria sim tem. A Igreja Adventista do Sétimo Dia oficialmente aceita os escritos de Ellen White como inspirados. A gente não aceita isso, nenhum escrito depois desses como sendo inspirado, e nenhuma profecia, nenhuma revelação, nenhum sonho, nenhuma visão como sendo algo que complementa as escrituras, que isso deve ficar aí bem claro, tá? Bem claro mesmo para quem vai ministrar e quem quer conhecer mais sobre o movimento pentecostal. Certo? Então, diante disso, a gente deixa bem claro que qualquer modismo, qualquer movimento, qualquer coisa que vem além das escrituras está fora, a gente não vai aceitar isso de forma oficial. Teve também a unção do riso, né? Parece que as pessoas ficavam rindo como se fosse uma unção do Espírito Santo. Está totalmente errado. Se você visitou uma Assembleia de Deus e viu acontecendo algo mirabolante, algo fora das Escrituras, saiba que isso não é aceito de forma oficial pela Assembleia de Deus, tá? Alguém pode vai lá ver e falar, nossa, a Assembleia de Deus está, né, bagunçada. Não é bem assim. Bem, então aqui eu vou encerrar o vídeo de destaque, tá? A aula de destaque. O vídeo não, né? O vídeo vai continuar. A aula de destaque. Eu vou entrar agora na parte que eu falei de interpretação bíblica, tá? Então vou separar aqui os livros, vou colocar aqui também a coisa, vou colocar aqui agora o computador para nós nos guiarmos aqui na aula sobre interpretação bíblica ou exegese bíblica, tá? Eu vou apresentar o método histórico-gramatical. Se você pegar a sua revista, o próprio escritor da revista vai falar sobre isso, tá? Deixa eu ver se eu acho bem aqui, só para deixar bem claro. Tá? Logo na introdução ele fala assim, ó, a maneira como nós observamos as regras gramaticais, o contexto histórico e literário para compreender melhor o texto sagrado. Então, o escritor da revista deixa bem claro que nós levamos em consideração, sim, os métodos de interpretação para interpretar corretamente as escrituras, tá? E não é algo bagunçado, tá? Como alguns pensam por aí. Então, eu vou colocar aqui o slide para nós nos guiarmos. Então, eu vou apresentar aqui o método histórico-gramatical. Esse método histórico-gramatical, da maneira que eu vou apresentar aqui, é uma adaptação que eu fiz para facilitar o entendimento para o professor da EBD e a aplicação também. Eu apresento o método histórico-gramatical no meu livro Os 4 Cs da Educação Cristã, né? Seja um educador cristão de excelência. Então, ali a gente tem os 4 conhecimentos necessários para você ser esse educador cristão de excelência, que é o conhecimento bíblico, conhecimento das doutrinas, conhecimento do assunto e conhecimento de didática. Dentro do conhecimento bíblico, eu falo um pouco de hermenêutica e um pouco de exegese. Tá? Nesse caso, eu apresento o método histórico-gramatical adaptado para o professor da EBD. Então, você que é professor da EBD e quer aprender a interpretar bem as escrituras para ministrar uma boa aula, no meu livro, eu detalho lá. Tem o curso também, que você pode acessar dentro do site da EBD em Foco, mas eu já vou apresentar aqui uma aula sobre interpretação bíblica. Então, acompanhe aí, vai fazendo as suas anotações para você entender esse método, tá? E durante a ministração eu vou falando de alguns livros, tá? Mas aqui de início, ó, um livro de introdução à exegese bíblica, do Michael Gorman, tá? Este livro ele é muito bom. Vou colocar aqui, dá para ver que tem uma luz na frente, às vezes dá um reflexo, tá? Mas esse livro ele é muito bom, que ele dá um passo a passo aí para você fazer a exegese de um texto bíblico. Tá? Então vamos lá, o método histórico-gramatical.
Esse método, né, surgido progressivamente da prática da interpretação da Bíblia, defende que o significado de um texto é aquele que o autor tinha em mente e que a intenção do autor pode ser derivada com o máximo de exatidão, observando-se os fatos da história e as regras de gramática aplicáveis no texto sob estudo. Tá? Esse aqui é um trecho do livro do Virkler, a Hermenêutica Avançada. Então, aqui, o que esse método defende? Que nós, ao lermos um texto bíblico, um texto de Paulo, por exemplo, a gente consegue, se nós levarmos em consideração o contexto histórico, literário, a gramática, tudo ali, a gente consegue descobrir exatamente o que Paulo estava querendo dizer, tá? O significado real daquela passagem que Paulo tinha em mente para aquela igreja específica que ele estava escrevendo. Ele escreveu várias cartas, né? Então, assim, a gente procura entender o verdadeiro significado daquela época e depois fazer uma aplicação para os dias de hoje. Então, nesse método, a gente evita a espiritualização do texto. Tá? Tem gente que pula a parte de interpretação e já vai direto para a aplicação, espiritualizando o texto. Então, é muito complicado fazer isso aí. Tá? Não, assim, traz muitas complicações para a saúde da igreja. A igreja que não tem a exposição bíblica fundamentada na interpretação do método mesmo interpretativo, trazendo o significado real daquela passagem, é uma igreja que sofre muito. Pode-se dizer que é uma igreja doente, porque não tem ali um fundamento bíblico muito bom. A estrutura proposta aqui é baseada no livro Introdução à Exegese Bíblica, do Michael Gorman, como eu falei. Então são os seguintes passos. O primeiro passo é a preparação, que é a delimitação da perícope. Depois a pesquisa, a análise contextual, análise formal, análise detalhada, síntese e reflexão teológica. Então eu vou falar de cada um aqui, detalhado aqui nessa aula. Por isso que a aula vai ficar um pouco grande por causa disso, mas vamos lá. O que é a delimitação da perícope? O primeiro passo aí é a preparação, né? Você vai estudar um texto bíblico, tá? Então você vai escolher o texto que você vai interpretar. Nesse caso, você vai pegar um pedaço do texto que tem começo, meio e fim. Tá? Isso é chamado de perícope. O nome oficial diz perícope, começo, meio e fim. Às vezes não é fácil identificar onde começa e termina um texto. Tá? Pode parecer simples, mas não é muito simples assim. Você pegar um texto bíblico e falar, esse texto começa aqui e termina aqui. Então ele tem esse começo, tá? E esse fim aqui. Então eu tenho esse texto aqui para interpretar. Isso é muito importante porque a gente tem, assim, na Assembleia de Deus, o costume de pregar um único versículo. A maioria dos pregadores fazem isso. E quando a gente visita uma igreja mais tradicional, geralmente eles leem um trecho maior, às vezes até um capítulo inteiro. Eu já observei essa diferença. Essa diferença, ela acontece por quê? Porque a partir do momento que você começa a estudar a interpretação bíblica, exegese, você entende que a interpretação do texto tem que levar em consideração o contexto. E aí, um versículo só, pregar somente em cima de um versículo é muito perigoso, se você não levar em consideração o contexto. Por isso que é bom, por mais que você queira focar no versículo, leia o trecho maior e pregue dentro desse contexto maior, da perícope, tá? Então, uma dica que às vezes ajuda, né, verificar onde começa e termina o parágrafo, é ver na sua Bíblia se ela tem essa divisão em negrito, tá? No caso, a minha Bíblia aqui, tá? Se eu abrir aqui, por exemplo, eu abri aqui aleatoriamente, tá? Eu abri Isaías 41. Então eu observo aqui que Isaías 41:8 tem assim, mas tu, ó Israel, o M do mais está em negrito. Então isso indica que começa um parágrafo. E lá no versículo 14 ele fala assim, não temas, ó vermezinho de Jacó. Então aqui tá, o não também está em negrito. Significa que é um novo parágrafo. Então, do versículo 8 até o versículo 13, muito provavelmente é uma perícope. Mas eu preciso dar uma lida para confirmar isso, tá? Às vezes a perícope abrange 2 parágrafos, não somente um parágrafo. Mas a questão do parágrafo, das Bíblias que já vem divisão em parágrafo, você pode usar essa dica aí. Além de procurar os parágrafos, você pode encontrar alguns traços que indicam essa delimitação. A mudança de local onde acontece a ação, tá? Às vezes é uma história, uma narração, uma narrativa, e ali acontece uma ação e essa ação ela muda, né, de ambiente, está num ambiente de repente está no outro ambiente. A aparição de um novo personagem, mudança de argumento, então são dicas que podem ajudar você a identificar a perícope, tá? Fica a dica aí. Então no caso aqui de mudança do local onde acontece a ação, a gente tem João 8:59 e João 9:1. A gente observa, ó, que em João 8:59 Jesus estava ali no templo, tá? Fala que ele saiu do templo,
tá? E no 9:1 fala que ele passou e viu um cego de nascença, indica que ele estava na rua. Então houve o quê? Uma mudança de local, então houve uma mudança, né, de argumento, uma mudança de perícope. Mudou o local, mudou a história, então é uma nova perícope. Tá? Uma aparição de um novo personagem. A gente observa que em João 9:13 já aparece o quê? Os fariseus, tá? Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Então de 9:1 até 9:12 é uma perícope. Em 9:13 já começa uma nova perícope, e aparece um novo personagem. Então aqui é uma dica que pode lhe ajudar a identificar o começo de uma nova perícope. Então, uma vez que você identificou a perícope, você pegou aquele trecho, você fala assim, vou interpretar este texto bíblico aqui. Ele tem começo, meio e fim. Eu vou montar uma mensagem, um estudo bíblico em cima dele. Tá, continuando. Visão geral, familiarização com o texto. Então, a familiarização é muito importante, pois quase tudo que lemos não pode ficar muito claro logo de início. Então, muita gente acha que basta ler uma vez. Não, você tem que ler o texto várias e várias vezes. Você tem que ler em versões diferentes, traduções diferentes, para você se familiarizar, ficar com aquele texto na sua mente. Tá? Tem gente que reescreve o texto na mão, tenta decorar o texto, isso ajuda bastante. Então você tem que procurar saber quem escreveu o texto, quando escreveu, para quem escreveu, por que escreveu. Então, tudo isso aqui vai ajudar você a interpretar o texto bíblico. Então, quando você pega ali um texto né, vamos colocar, do Evangelho, tá? Evangelho de Marcos. Então, quem foi que escreveu? Tá, Marcos, obviamente, Marcos. Ah, quem foi Marcos? Vamos estudar um pouco sobre Marcos, tá? Quando foi que Marcos escreveu? Então, tem lá, você vai consultar um livro, tá? Tem um livro aqui muito bom, que é esse aqui, ó. Introdução ao Estudo do Novo Testamento. Ele vai dar um contexto histórico de todos os livros do Novo Testamento. Tá? Aqui você vai encontrar, você pega lá o Evangelho de Marcos, aí você vai ver o propósito do Evangelho de Marcos, para quem ele escreveu, quando foi que ele escreveu, tá? Qual foi o real objetivo dele ter escrito. Tá? Então isso aqui ajuda bastante a você entender o texto corretamente, interpretar corretamente. Depois você vai formular uma hipótese, né, do texto, né? Qual o tema principal desse texto, né, e qual o papel desse texto no livro como um todo. Você vai meio que supor uma certa interpretação do texto e depois você vai guardar isso e deixar para o final. Vamos para a análise contextual, o próximo passo. Análise contextual, você analisa o contexto histórico, contexto cultural, contexto literário e contexto canônico. Tá? São vários contextos que você vai analisar. Então, o que é o contexto histórico? Tá? O contexto histórico é porque os textos bíblicos foram escritos dentro de um contexto histórico específico. Então, quando você lê as cartas de Paulo, né, no caso Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, você vai ver que são dois contextos diferentes. Né? No 2 Timóteo, Paulo está preso, parece que já é um contexto ali onde ele está finalizando a sua carreira. Então, entender esse contexto histórico que está acontecendo na história da época, na época que foi escrito e na época que se passou a história, tá? Isso ajuda bastante você a interpretar o texto bíblico. Tá? Então, isso leva em consideração também o contexto religioso, tudo mais entra nessa questão, né? Político, religioso, tudo isso você tem que levar em consideração. Então, qual é o contexto histórico dos evangelhos? A gente pode ver aqui o seguinte, ó. A região da Judéia foi comandada por um tempo pelos gregos e na época de Jesus foi comandada pelo Império Romano. Então lá falava o quê? Aramaico, grego e latim. Tá? O aramaico por quê? Foi a língua que eles aprenderam no exílio. Quando eles voltaram do exílio, eles voltaram falando aramaico. O hebraico era falado apenas na sinagoga, na leitura da Torá. Tá? O grego era a língua mais comum do cotidiano. Tá? Era como se fosse o inglês nos dias de hoje, só que era muito mais comum. As pessoas falavam grego, muito provavelmente Jesus falava grego. E o latim era a língua do Império Romano, também era uma língua muito falada. Havia grupos religiosos que pensavam de maneira diferente, saduceus, fariseus, zelotes, herodianos, essênios. Então tudo isso aqui você tem que levar em consideração quando for interpretar aí os evangelhos. Contexto cultural, tá? O contexto cultural também tem que ser levado em consideração. Se hoje a cultura já é diferente de um povo para outro, imagina, né, daquela época. Então a cultura daquela época era muito diferente. Então você tem que conhecer o contexto cultural para interpretar o texto bíblico. Vamos lá, o contexto literário, tá? Você tem que entender ali o que vem antes, depois do texto, entender o argumento do escritor, o que ele está defendendo, qual a influência do personagem na história. Então, assim, se você for ler um trecho bíblico, tá? Um trecho bíblico ali de 5 versículos que você vai interpretar, sua perícope. Você tem que olhar o que vem antes e o que vem depois e o livro todo, tá?
isso tem que ser levado em consideração. O contexto imediato, né, o capítulo que se encontra a passagem, o contexto próximo, o livro que se encontra a passagem. Então você tem que olhar, né, o que vem antes e depois para entender a passagem dentro do seu contexto. O contexto geral, a Bíblia como um todo. Tá? Aqui eu posso dar o exemplo de Filipenses 4,13, né? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, né? Então será que eu posso fazer qualquer coisa? Posso saltar de um prédio, posso dirigir em alta velocidade, enfim, eu posso tudo, tá? Em Cristo que me fortalece. Então muita gente interpreta dessa forma esse versículo. Mas quando nós lemos o contexto, Paulo fala assim, ó: sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então, aqui Paulo está dizendo que ele pode suportar todas as coisas em Cristo. Tá? Ele pode suportar em qualquer situação, qualquer circunstância, está em Cristo, ele vai suportar todas as coisas. Então faça as seguintes perguntas, né? Qual é o assunto do parágrafo anterior? Tá? O parágrafo que vem depois ajuda a explicar o texto, então, né, você tem que dar uma olhada nisso aí para que você possa entender e interpretar o texto da forma correta. Tá? O contexto canônico. Tá? O contexto canônico é um princípio, né, que Martinho Lutero usava bastante. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, aquela passagem bíblica, onde é que você encontra outros textos bíblicos na Bíblia como um todo que tem relação com ela? Então, a gente tem que usar isso, tá? Procurar saber o que a Bíblia diz, né, acerca daquele texto. Então, faça as seguintes perguntas, né? Qual a relação desses textos com o outro testamento, o Antigo Testamento? Então você está lendo um texto do Novo Testamento. Tem relação com o Antigo? Às vezes não tem, mas às vezes tem. Então, é uma relação bem direta, bem explícita, às vezes é bem implícita. Então você tem que olhar isso aí. Tá? Com quais outros textos bíblicos ou temas o seu texto parece estar em conflito? É possível o conflito ser resolvido? Então será que esse texto contradiz com o outro? A gente sabe que a Bíblia não se contradiz, mas se tem uma aparente contradição, como que você aborda isso? Então você tem que analisar, né? Se for uma narrativa, os personagens são citados em outro livro da Bíblia, então você pode, né, sei lá, pegar uma passagem do Novo Testamento que cita um personagem do Antigo Testamento, aí você vai fazer essa ponte Antigo e Novo Testamento. Vamos para a análise formal, tá? A análise formal diz o seguinte, tá? Vamos aqui. A forma literária. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, sabemos disso, mas cada autor bíblico registrou a palavra de Deus levando em consideração seu contexto cultural e um estilo literário específico. Tá? Isso aqui a gente não pode esquecer. Tá? Pedro foi inspirado pelo Espírito Santo, mas ele escreveu de acordo com o conhecimento que ele tinha, com a cultura dele, com o estilo dele. Tá? Abacuque escreveu com o estilo dele. Joel escreveu com o estilo dele. Então cada um escreveu de acordo com o seu estilo. Então a gente tem, por exemplo, os grandes gêneros, que é um livro poético, as cartas narrativas e um livro profético. Né? A gente tem vários gêneros dessa forma. A gente tem os gêneros que pertencem a uma unidade, uma forma literária. Pode-se dizer assim, um outro estilo literário, um contido dentro do outro. Então a gente tem o oráculo profético, a gente tem a parábola, tá? A gente não tem um livro inteiro da Bíblia que é uma parábola, mas a gente tem parábola como sendo uma forma literária que está dentro de um gênero maior, tá? Uma narrativa, por exemplo. História de milagres, sermão. Então, ó, vamos lá, o livro de Samuel. Qual é o gênero predominante? Narrativas. Tá? O livro de Samuel é um livro narrativo. A gente tem dentro de Samuel uma parábola, 2 Samuel 12, de 1 a 4. A gente tem um oráculo profético, 1 Samuel 2, 27 a 36. A gente tem uma poesia, 1 Samuel 2, de 1 a 10. Então, tudo isso está dentro do livro de Samuel. Então, são formas literárias dentro de um gênero literário predominante, que são narrativas. Por que eu preciso entender o gênero literário? Vale ressaltar isso aqui. Porque cada gênero literário vai ter uma forma diferente de se interpretar. Você pode aprender isso num livro de hermenêutica. Olha, Entende o que Lês, um livro excelente de hermenêutica, do Gordon Fee. A gente tem esse outro aqui, ó. Introdução à Hermenêutica Bíblica, do Walter Kaiser e Moisés Silva. Um excelente livro, porque aqui você vai, desses livros que eu estou indicando agora, você vai interpretar o gênero literário de acordo com as suas características. Eu não posso interpretar uma parábola como se fosse uma narrativa comum, uma narrativa real. A parábola é uma história fictícia, mas que tem o objetivo passar um ensinamento. Eu não posso interpretar uma poesia como se fosse uma narrativa. Não faz sentido, nem posso interpretar uma poesia como se fosse um oráculo profético, um sermão. É diferente. Então, cada estilo literário precisa de um método diferente de interpretação.
Então você vai estudar esses livros de hermenêutica. Tem esse outro aqui, ó, A Interpretação Bíblica, do Roy Zuck, também um excelente livro, tá? E esse aqui é A Bíblia e seus Intérpretes, do Augusto Nicodemos, que ele conta a história da interpretação bíblica. Um excelente livro também. Então na descrição do vídeo você vai encontrar o link para a livraria que você, se você quiser, você pode adquirir este livro aí. Vale muito a pena você ter um livro de hermenêutica. Diante de tantos, qual que você recomenda mais? Olha, eu gosto muito desse aqui, Entende o que lê-se. Tá? Eu acho que ele seria o para iniciante, tá? Para quem está começando. Vamos lá, quarta parte, análise detalhada. Então, análise detalhada é assim, você vai preparar o esboço analítico. Eu tirei daqui da apresentação o esboço analítico, tá? Para não ficar muito longa, mas o esboço analítico é basicamente você pegar e dar uma resumida no teu texto que você está interpretando, colocando alguns tópicos, tópico, dividindo ele por tópico. Isso dentro do texto, tá? São tópicos que vão sair de dentro do texto. Depois você vai detalhar uma interpretação, que é basicamente o que a gente encontra dentro dos comentários bíblicos. Se você já leu algum comentário bíblico, então tenho aqui alguns, eu vou pegar aqui um comentário aqui do Hernando Dias Lopes, tá? Efésios. Então você vai observar que ele vai colocando trechos, os versículos e vai comentando, tá? Então ele vai comentando, ele vai pegando passagens, partes e vai comentando. Então, não dá para você ver aqui, mas se você estuda com frequência, você já deve ter lido um comentário bíblico. Então o comentário bíblico é basicamente isso. Você vai fazer análise detalhada do versículo, do que você está estudando. Então, o quão detalhada vai ser, vai depender do seu tempo, da sua disponibilidade, do que você quer fazer. Mas o ideal é fazer uma análise detalhada de cada versículo, observando o contexto. Então você vai pegar tudo aquilo que você estudou e vai fazer essa análise. Aqui entra também o estudo de algumas palavras-chave, tá? Que você vai procurar pegar aquela palavra, dar uma pesquisada no dicionário, ver o original, o grego, o hebraico, enfim, você vai se aprofundar no estudo dessa palavra-chave. Então, é muito importante isso, porque quando você lê, por exemplo, Filipenses, você vê que ele cita alegria 11 vezes. Então, alegria é uma palavra muito importante em Filipenses. Tá? Então, você não pode ignorar essa palavra. Vamos estudar ela. Tá? Se você lê 1 Coríntios, acho que é 1 Coríntios 13, né? Fala do amor. Então, amor, ágape. Vamos para o original e vamos estudar essa palavra. Então, é dessa forma que a gente tem que fazer na análise detalhada. Não precisa pegar muitas palavras. Pode pegar 3, 4 palavras que você acha que se repete bastante, que são palavras importantes, e fazer uma análise detalhada dela. Aqui eu mostro a questão da palavra carne, né? O caso em João 1,14 diz que Jesus se fez carne, né? O verbo se fez carne. E já em Efésios 2,3, né, diz que nós andávamos no desejo da nossa carne. Então, a gente vê que, apesar da palavra ser a mesma, tanto no português quanto no grego, o significado é diferente. Por quê? Porque temos que observar o contexto da palavra. Então, tem gente que fica preso no significado da palavra em si e esquece do contexto dela. Então, no contexto de João 1,14, significa que Jesus se tornou um ser humano. Carne lá, ele se tornou um ser humano. Já no contexto de Efésios, carne traz a ideia de natureza pecaminosa. Então, é diferente. Então, eu tenho que levar em consideração o contexto. Aí vem a síntese. A síntese, no final das contas, é você fazer uma conclusão do seu estudo. Você vai ali dar uma resumida sobre aquilo que você estudou, a sua interpretação, um parágrafo, 5 linhas. Você vai sintetizar. Isso mostra que você realmente entendeu o texto. E, por último, a reflexão teológica, que, no caso, você vai refletir um pouco sobre o que realmente esse texto nos exorta a crer. O que o texto nos exorta a esperar? O que ele nos exorta a fazer? Então, quais são os mandamentos desse texto? O que esse texto diz para mim na prática? Com relação ao evangelismo, amor ao próximo, enfim, vários temas, amor a Deus. Então, esse texto, ele fala comigo, ele traz algo para mim. Então, eu faço todo o estudo para entender o significado do texto para aquela época, mas eu preciso trazer para os dias de hoje, fazer uma aplicação, tá, do texto. Então, quando eu faço isso, eu interpreto o texto, eu faço uma boa aplicação. Tenho que fazer uma boa aplicação desse texto. Então, eu tenho que trazer esse texto para os dias de hoje e aplicar na minha vida. Amém? Então, a gente chega aqui na nossa conclusão. Apesar de muitos ignorarem a necessidade de interpretar as Escrituras, concluímos que essa tarefa é fundamental para quem quer ensinar a palavra de Deus corretamente. Tá? Os métodos de interpretação nos ajudam a interpretar a Bíblia corretamente e nos deixa preparados para transmitir o real significado do texto para nossos alunos. Né? Ou seja, eu estou colocando aqui dentro do contexto da IBD, mas para quem ministra da igreja, né, quem prega, quem ensina, de forma geral. Então,
que Deus possa abençoar grandemente a nossa vida, tá? Que nós possamos fazer uma interpretação correta. Eu já estou sem voz aqui, né? Falando, então já a voz já está se esgotando, mas é muito gratificante para mim passar esse conteúdo para você, tá? Você que está acompanhando o EBD em Foco, você quer aprender mais da Palavra de Deus, você pode contribuir com esse projeto, comprando o nosso livro. Esse slide que eu usei aqui é o slide, faz parte do slide do curso 4Cs, que você pode adquirir também, se você quiser ministrar na sua igreja, um curso, um treinamento para professores da EBD. Então você contribui com o nosso projeto, você pode entrar em contato perguntando o valor, que a gente vai passar as informações. Tá? E tudo que eu indiquei aqui foi material de qualidade que você pode sim adquirir, pode... Né, no caso aí eu citei o professor Abdias, que ensina heresias, sobre seitas e heresias, não ensina heresia não, né? Ensina sobre seitas e heresias, né, como combater as heresias, tá? O professor Abdias é crente, tá? Tem um bom estudo, então você pode adquirir o curso dele, e também a Livraria Basilec, você pode também aí adquirir os livros, né? E não deixe de entrar no site ebdemfoco.com, que lá você vai encontrar um conteúdo completo da EBD para você, slide em PowerPoint, cursos e muito mais. Então, eu encerro aqui. A paz do Senhor. Até a próxima aula.